pessoal, que é o professor Danilo, e para dar continuidade à nossa aula aí sobre preparação de ambientes para desenvolvedores, na aula passada eu ensinei vocês a instalar o Linux Mint, e até coloquei lá que a minha ideia é fazer uma aula sobre instalação do Windows, instalação em Dual Boot e configuração em cada um dos ambientes. Só que eu tô com um probleminha de HD, de disco, então tentei fazer por máquina virtual, mas você usar o pendrive bootável está um pouco complicado na máquina virtual. Não consegui fazer para poder ensinar vocês aí o passo a passo. Mas por enquanto eu vou focar aqui em ensinar vocês a preparar um ambiente Linux. Então quem for trabalhar com Linux aí vai ter bem mais facilidade a partir de agora. Eu estou aproveitando que minha máquina, meu PC que deu um problema recentemente, eu tive que fazer a substituição da placa-mãe e com isso eu acabei tendo que formatar a máquina. Na verdade dava até para reparar sem formatar, mas já aproveitei que eu estava precisando e já instalei o Linux Mint aqui. Então estou com o Linux Mint zerado para a gente poder começar a configurar. Então tudo que vocês vão ver aqui é exatamente o ambiente que eu gosto de configurar para mim. Cada um, né, vai ter lá seu ajuste de acordo com o que gosta ou de acordo com a necessidade. Né? Pode ser do projeto, pode ser talvez de alguma outra ferramenta ou linguagem que venha trabalhar. A única coisa que eu fiz até agora foi só instalar esse aplicativo aqui para gravar a tela e mais nada. Né? Então de cara que ele já está falando que tem atualizações aqui, está até pedindo para mim dar um ok aqui no Manage aqui. E ele já tem algumas atualizações aqui que ele me sugere fazer. Eu vou instalar essas atualizações por aqui mesmo. Esse gestor de atualizações aqui é muito bom. Então vou colocar minha senha aqui, mandar autenticar e ele vai iniciar então o processo de atualização. Então as primeiras coisas que eu faço quando eu instalo o Linux Mint é sempre instalar a atualização. Até eu estou precisando instalar o drive de vídeo, ainda não instalei, principalmente porque eu prefiro atualizar tudo primeiro. Né? Às vezes tem algum pacote quebrado ou alguma outra biblioteca aí desatualizada. Eu atualizando assim que eu começar a instalar os próximos softwares, eu já tenho a certeza que eu estou com tudo atualizadinho. Então aqui ele atualizou esse Update Manager. Eu resolvi colocar meu Linux aqui em inglês, mais para me forçar mais o aprendizado do inglês mesmo, mas basicamente aqui é o gerenciador de atualizações. Então ele fez a primeira atualização dele e agora ele vai atualizar os pacotes. No meu caso aqui tem 150 pacotes para atualizar. Então eu vou fazer essa atualização aqui agora. Clicando em Install aqui, ele vai falar que é necessário baixar algumas coisas. Inclusive ele vai atualizar o kernel aqui. Tem muita coisa aqui que vai ser atualizada. Vou dar um OK. Vou colocar minha senha aqui então. Autenticar. E agora ele inicia o processo de atualização. Então a gente vai aguardar a atualização ocorrer e assim terminar a gente volta para continuar a configurar o nosso ambiente de desenvolvimento. Pessoal, estou vindo aqui do futuro só para dar algumas dicas do que aconteceu comigo, tá? Aqui vocês vão ver que está aparecendo essa mensagem laranja aqui, é só porque ele está recomendando vocês criarem aqui tipo um ponto de restauração do sistema. Caso dê algum problema, você pode usar esse ponto de restauração para restaurar o sistema. Um problema que eu tive aqui bem no início é porque ficou muito lenta a atualização. Então ele tem aqui, aqui é mais ou menos a fonte de programas, né, onde ele vai buscar os programas. Então eu vou clicar aqui, né, o meu já digitei a senha aqui, então onde você provavelmente vai pedir senha. Aqui, o meu eu já troquei aqui, tá? Porque ficou muito lenta a atualização, principalmente essa base aqui do Tessa, que é a base do Mint. Então a base do Mint demorou pra caramba para baixar, e baixou sim, era pouco, ainda bem que era pouco, mas o Firefox, que era 48 megas, demorou o resto dos outros 300 e tantos megas todinho, o Firefox gastou para baixar 48 megas. Então você clica aqui, né, espera ele fazer um testezinho de velocidade aqui. Então geralmente ele consegue listar aqui os mais próximos. Tá? E você pega um aí que tiver mais rápido. No meu caso aqui, eu acabei selecionando esse da Universidade de São Carlos, que ele deu mais rápido na hora que eu testei. Tá? Esse aqui oscila um pouco, mas se você tiver a possibilidade de selecionar um servidor aqui no Brasil, eu recomendo que é até melhor. Tá?
Que pode oscilar, depende da sua internet e tal. Então faça o teste aí, vê qual é mais rápido, porque também depende do seu provedor, pode ser que você vai fazer o teste aqui várias vezes, né, e pode ser que esse Evo aqui fica sempre melhor. Então depende muito de como é seu provedor, de como ele está conectado. Então você seleciona ali, faz a mesma coisa aqui no Bionic aqui, né, que esse aqui é a central do Ubuntu. Espera ele carregar algum aqui. No meu caso aqui eu selecionei o da USP. Na hora que eu testei aqui tinha dado 2 megas o da USP. Você pode olhar que agora deu 921, então isso aqui oscila muito. E aí depois que você selecionar aí, você dá um OK aqui para ele atualizar o cache de aplicativos. Essa lista cache aqui, ó, basicamente ele busca informação nos servidores de qual o aplicativo e a versão mais recente desse aplicativo que está disponível nos meus PPAs, tá? Chamados PPAs aqui nos repositórios. Então a gente tem alguns repositórios aqui, né? Não está listando aqui os do Ubuntu, provavelmente não tá, mas eles estão configurados aí. Então, você dá um OK aqui, ele vai executar essa atualização, e aí depois que terminar você pode voltar aqui, ó. Se quiser pode clicar no refresh aqui, só para ele recarregar essa lista de software, apesar que aquela atualização lá já fez isso, mas eu não tenho certeza se ele recarrega essa lista. Ele faz esse refresh, manda instalar as atualizações, que provavelmente vai instalar bem mais rápido. Agora vamos voltar aí para a aula. Bom, pessoal, demorou um pouquinho a atualização, mas agora já está fazendo a instalação dos pacotes. Clicando aqui em detalhes, ó, vocês podem acompanhar aqui mais detalhes do que está sendo executado aí. Mas basicamente, novamente, é aguardar e esperar mais um pouco até que a atualização encerre. Aqui, pessoal, algumas bibliotecas pode aparecer essa mensagem aqui, ó, que está falando que ele pode restartar alguns serviços durante a atualização de alguns pacotes. Então eu vou marcar aqui para ele restartar, né? Provavelmente deve ser algum tipo de serviço de rede, esse libSSL aqui, ó, acredito que deve ser restartar o serviço de rede, então vou marcar aqui e deixar ele restartar esse serviço aí caso necessário. Pessoal, o meu aqui deu algum problema aqui nesse gconf. Vou dar um close aqui, ele vai falar que alguns pacotes aqui não foram atualizados. Não sei se de vocês vai dar a mesma coisa, tá vendo? Vários pacotes aqui sem atualizar. E eu vou aproveitar e vou corrigir aqui, ó. Deixa eu ver aqui o Software Center aqui. Porque eu esqueci de mudar isso aqui, ó, pessoal. E aí, alguns pacotes ficaram bem lentos. Você clicando aqui, ó, nesse mirror, ele vai verificar aqui, né, os servidores aí mais próximos, que estão com melhor desempenho. Eu não sei se o erro pode ter ocasionado aí, sei lá, um problema de internet, alguma coisa desse tipo. Então, eu vou selecionar esse aqui, ó, Universidade de São Carlos. Ele já detectou a velocidade que está boa, então não passa da minha velocidade. E vou clicar aqui também e atualizar a base aí do Ubuntu. Pegar um servidor aí que tiver pelo menos próximo daquele lá. Aqui, ó, esse aqui da USP está com 2 megas, vou aplicar. E aqui ele vai perguntar se eu desejo atualizar o cache de aplicativos. Eu vou dar um OK. Esse aqui ele está atualizando a listagem de aplicativos, a lista de aplicativos. Então, vou deixar ele dar essa atualizada aí, até ver tudo terminar aqui. E assim que terminar, eu vou verificar, tentar instalar novamente aquelas atualizações. Aqui, então já terminou, foi bem rápido. Agora vamos tentar instalar essas atualizações de novo. Só vou verificar se está tudo marcado. Qualquer coisa dá para marcar aqui, Select All. Vou mandar instalar aqui novamente. Vamos torcer para que agora instale tudo corretamente. Tem alguma coisa quebrada aqui, ó. Um pacote quebrado. Vamos ver se ele consegue reparar.
pode ser que repare agora, até porque a gente trocou o servidor, pode ser que ele tente baixar novamente se foi, sei lá, algum problema de rede. Então, pessoal, a atualização aí terminou. Aqui no Linux, em relação a quem está vindo do Windows, a gente tem uma vantagem assim disparado, que as atualizações do Linux elas são bem menos invasivas e principalmente elas são atualizações que boa parte delas não necessita reinicialização do sistema. Porque o que acontece? O Linux ele consegue carregar os arquivos, mas ele não bloqueia os programas originais. Então, por exemplo, quando você abre, sei lá, o NetBeans no Windows, se você tentar apagar o exe do NetBeans, ele vai falar que o programa está em uso. Até aí não é tanto problema, só que quando você vai atualizar, se o programa já estiver em uso, como é a maioria dos arquivos do Windows, ele não deixa você instalar essas atualizações, por isso que ele só instala quando você inicia lá, reinicia o sistema, e aí nesse momento ele para todos os serviços, ele provavelmente deve ter algum tipo de serviço essencial lá para manter o software de atualização rodando, e aí sim ele consegue fazer a instalação dos softwares. Aqui no Linux não, tanto é que ele atualiza o kernel sem necessidade de reiniciar. Só que tem um problema, tá, pessoal? Por exemplo, o kernel ele atualiza, mas ele só começa a funcionar quando você, de fato, reiniciar o sistema, que aí sim ele vai iniciar o kernel novo. Tá? Mas, por exemplo, o Firefox atualizou ali, se eu clicar aqui e iniciar o Firefox a partir de agora, com certeza esse Firefox aqui está atualizado. Então, eu vou clicar aqui só para me ver. Eu acredito que essa aqui é a atualização mais recente, tá? Então, a maioria dos softwares você não precisa reiniciar, mas como teve atualização inclusive de kernel, eu vou fazer o reinício do sistema, tá? E assim que reiniciar aqui eu volto. Então, pessoal, agora que a gente está com o sistema atualizado, vamos começar a fazer algumas coisinhas aí. A primeira delas, antes mesmo da gente começar a instalar alguma coisa de desenvolvimento, eu recomendo vocês virem aqui, ó, se não me engano aqui em administração, gerenciador de driver. Por que eu recomendo vocês abrirem aí? Se você usa a placa de vídeo ou dependendo do seu processador, algum hardware da sua placa-mãe, pode ser que seja necessário instalar algum drive por aqui. Tá? Então, nesse caso, é melhor você instalar essas coisas mais críticas no início, que se der algum problema no seu sistema, você ou repara, ou se for o caso, até formata. Por exemplo, meu notebook eu tinha um problema que eu estou habilitando a placa de vídeo e ele está travando, porque provavelmente é um problema no chip gráfico, então eu estou deixando desativado. Então, assim, se você já terminou tudo e lembrou, esqueci de instalar o vídeo, e aí vai instalar, pode ser que dê um problema, dependendo da sua máquina e do seu notebook e tudo mais. Então eu vou clicar aqui em instalar, ele vai demorar aqui também um pouquinho, então tudo aqui tem que aguardar, então vamos esperar. Ele vai fazer o download dessa versão aqui do NVIDIA, tá? Existem alguns PPAs aí, né, que seriam os servidores para você adicionar na sua máquina para ele buscar a versão mais atualizada. Mas eu, por enquanto, eu não vou fazer isso não, vou deixar ele baixar essa versão que está aqui na central mesmo. Então, assim que terminar aqui, a gente volta para continuar as outras configurações. Só lembrando, pessoal, não vou mostrar reiniciando aqui, mas depois que terminar isso aqui, né, como você altera um drive de vídeo, esse drive ele não é simplesmente parar o drive e iniciar a partir do drive de vídeo. Nesse caso aqui, a máquina tem que reiniciar. De novo, o Linux ele não te exige reiniciar, mas você só vai começar a usar o drive quando você reiniciar a máquina. Então, assim que terminar aqui, eu vou reiniciar e a gente volta com a nossa aula. Então, pessoal, reiniciei aqui, já estou com o drive de vídeo instalado. Na minha máquina era só o drive de vídeo mesmo para instalar. Então, basicamente, a gente está com o ambiente pronto aí para iniciar. Tá? Primeira coisa que eu gosto de fazer, tá? Isso é gosto meu, é mudar aqui o papel de parede. Deixa eu ver aqui, ó. Change, mudar desktop, papel de parede do desktop.
Então aqui no Linux Mint você já tem algumas possibilidades de papel de parede, usar até o próprio papel de parede do Linux Mint, só clicar que ele já muda. Até que os papéis de parede dele não são feios, tá? São até relativamente bonitos esses aqui. Mas ele também tem esses aqui, ó. Esses papéis de parede aqui são de cada versão que ele lança, ele traz um pacote de papel diferente. Então essas duas últimas versões trouxe esse kit de papel de parede. Você pode selecionar algum aí e ver o que mais lhe agrada. Então geralmente eu gosto de instalar o meu próprio, ou então se eu acho algum aqui que me agrada, eu acabo utilizando esse por um tempo. Sei que aqui no Tara tinha um que eu acho bem bonito, bem clean, que eu estou usando uns assim, ó, ondas, mas se não me engano tem um outro aqui, eu acho que esse aqui, ó, bem bonito, bem clean, então vou selecionar ele aqui. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, porque essa barra aqui eu acho ela um pouco grande, eu gosto dessa barra um pouco menor. Então para isso vocês podem vir aqui em Panel Settings, e aqui você pode mudar a altura dela. Aqui, ó. Eu geralmente deixo 32, que eu acho uma altura boa. Então marco aqui 32 e deixo aí. Tá? Então basicamente já está um pouquinho do layout modificado. Agora você pode avançar um pouco mais nas configurações. Aqui tem configurações, ou então aqui em preferências, se não me engano, você pode selecionar a preferência aqui manualmente. Papel de parede, né, as configurações aí. Eu gosto de clicar aqui que ele abre já as preferências todas. E aqui em temas, ó, vocês podem instalar novos temas sem necessidade de, sei lá, ficar baixando arquivo da internet, executando algum comando, nada disso. Aqui você pode trocar, né? Eu particularmente eu gosto dos temas dark, mas eu não gosto do tema preto. E aqui o legal é que ele tem esse tema aqui, ó, que é o Mint. Coloquei esse dark, não, darker, tá? Deixa eu ver aqui. É uma variante dele que eu acho que não vai ter, eu vou ter que instalar. Tem sim, ó, esses darker aqui, ó. Que eu gosto porque ele fica com essa barra aqui em cima escuro, mas o resto fica claro. Então, por exemplo, abrir aqui o gerenciador de arquivos, olha só que legal. Tá, esse a cor aqui, né, tá esse meio lilás, você pode trocar aqui, né, caso ele não te agrade, eu quero o azul mais claro, né, ou até mesmo o verde que tava aqui, ó, você pode vir aqui e trocar, colocar o verde, um cinza. Até que eu gosto desse aqua aqui. E você também pode trocar o pacote aqui de a cor da pasta, né, e até aqui, ó. Então vou trocar aqui também, que assim fica tudo mais ou menos na mesma tonalidade. Eu já acho que fica bonito, tá? Mas se você preferir, você pode vir aqui em adicionar. Ele pergunta aqui se deseja atualizar a lista agora. Eu deixo ele atualizar. E por aqui você pode procurar também novos temas, tá? Então aqui ele já tem uma lista boa de temas. Basicamente as configurações por aqui, você pode procurar algum tema que você tiver interesse por aqui. iOS, Chrome OS, acho que tem até temas do Windows aqui, ó. Eu particularmente não gosto muito, então vou deixar esses temas aqui. Agora para a gente começar, pessoal, basicamente o Linux Mint ele já vem com Java instalado. Para isso eu abro o terminal aqui e vou digitar aqui, ó, Java -version. E aí ele me fala qual a versão do Java. O bom de deixar o OpenJDK é que está na versão mais atualizada. Se não me engano, a maioria dos repositórios aí que eu usava para instalar o Java da Oracle, o pessoal parou de atualizar eles. Eu acho que até por questões legais da Oracle lá, não sei, porque a Oracle agora está fazendo esses lançamentos recorrentes e maior parte desses lançamentos são para pessoas que vão pagar lá a licença, né, para empresas e tudo mais. Então quem comprar a licença da Oracle vai ter direito a essas atualizações adiantadas, né, ou algumas são até de segurança, alguma coisa assim, mas para gente que o OpenJDK também vai servir perfeitamente. Então, como ele já está instalado, a gente não precisa instalar. Mas se porventura sua máquina, né, às vezes não é um Mint, você quer instalar, se for uma derivação do Ubuntu, você pode simplesmente digitar isso aqui, ó, apt
install, e aqui você tem o OpenJDK, e aí o ideal de você instalar é esse 11-JDK. Eu até nem sei, eu acho que o que está instalado aqui é o JDK mesmo, tá? Mas deixa eu rodar esse comando aqui só para garantir que o que está instalado aqui para a gente, não está instalado o OpenJDK, está instalado só o JRE. O JRE ele só permite com que a gente execute os programas Java. No nosso caso, como a gente vai usar NetBeans e alguma ferramenta para compilação, talvez seja necessário realmente instalar o JDK. Então eu vou rodem esse comando aí, né, para poder fazer a instalação. E agora ele vai iniciar o download aí, né? Tá razoavelmente rápido aqui o meu download, 800k, vai demorar aí cerca de 3 minutos. Né? Assim que terminar aí eu volto para a gente poder continuar. Enquanto isso, pessoal, enquanto ele vai baixando aqui o Java, vamos aproveitar, vou abrir aqui o Firefox, vamos botar para baixar também o NetBeans. Hoje eu vou fazer a instalação do NetBeans. Numa próxima aula a gente pode fazer a instalação do Eclipse ou uma outra ideia que vocês quiserem. Mas eu vou hoje comentar sobre o NetBeans, até porque tem alguns casos interessantes aqui. netbeans.org. O NetBeans, pessoal, a Oracle abandonou ele. Abandonou assim, né? Fez uma doação do NetBeans para o Apache. Então agora o NetBeans ele passou a se tornar o Apache NetBeans. Então agora não é mais só NetBeans, ele é Apache NetBeans. Quem vai continuar mantendo ele é a equipe do Apache. Então quem até pouco tempo atrás baixava pelo site aqui, estava baixando a versão 8.2, que era a versão anterior, né, a oficial da Oracle. A partir de agora a gente já tem versões, né? Essas versões já estão vindo aí desde 2016, 2017 por aí. A gente já tem lançamento de novas versões. E atualmente, clicando aqui em download, vocês vão ver que está na versão 11. E assim, teve muita gente que teve problema, né? Porque não sabia como instalar. E hoje eu vou ensinar vocês como instala essa versão 11 aqui de uma forma bem simples, tá? Então, clicando aqui em download, aqui ele vai mostrar aqui um videozinho e tudo mais. Né? E aqui em cima tem o link para download. O que a gente quer é o binary, tá? Não é o source, é o binary. Então clica aqui em binary. Ele vai te mostrar aqui, né? Se você quer selecionar algum outro servidor, né? A gente vai selecionar o padrão aqui mesmo. E aí eu vou mandar salvar primeiro. Não vou mandar abrir, não. Vou mandar salvar aqui. Ele vai lá para a pasta download. Então está iniciando aqui o download. Vou até já abrir a pasta download aqui para a gente acompanhar. Então tá fazendo o download aí, ó. Vai ser rapidinho, baixa aí. Enquanto baixa aqui também já tá fazendo o download do Java, que o Java já tá quase terminando aqui na verdade, ó. Então assim que terminar tudo aqui eu volto para a gente dar continuidade. E aí eu vou mostrar aqui para vocês algumas formas a gente rodar esse NetBeans, tá? Ele não precisa ser instalado, basta você executar ele. Eu vou mostrar como que faz isso e quais são as confusões. E também, né, às vezes você quer iniciar ele aqui pelo menu e você não acha, né? Se você digita aqui e não acha, né, eu vou ensinar a configurar ele de forma que você pode pesquisar aqui no menu e encontrar o NetBeans ali facilmente. Então vamos aguardar terminar o download aqui e assim que terminar a gente volta. Bom pessoal, o Java aqui já instalou, tá? Então só para testar se o JDK está funcionando antes mesmo de rodar o NetBeans, vou dar um clear aqui para ele limpar nossa tela. E deixa eu ver onde é que eu estou. PWD mostra o diretório atual que você está. Então eu estou na minha pasta de usuário e eu vou abrir aqui a pasta documentos. Como o meu está em inglês aqui, ele vai aparecer documentos, tá? Eu vou criar um arquivo aqui, só um arquivinho vazio mesmo, um arquivinho Java, só para a gente testar. Então eu vou criar assim, ó, touch para criar um arquivo. Vou colocar aqui, eu vou criar um Hello World padrão, né? Hello World.java. Opa. Deixa eu ver qual que é o programa aqui que a gente usa para editar, que eu ainda não instalei nenhum software. O editor de texto aqui ele se chama Shed. Vou rodar assim, ó, Shed Hello Java.
Quem não está acostumado com Linux, pessoal, você digita aqui uma primeira letra e aperta Tab, ó, ele completa, tá? Se porventura tiver mais de um com o mesmo nome, né, ou assim, começando com a mesma coisa, ele completa até onde dá, e se você apertar Tab 2 vezes, ele te dá a sugestão do que tem ali para você selecionar, tá? Então vou fazer assim, ó, o Enter, vai abrir o Shed, vou digitar aqui public class, tem que ser o mesmo nome ali que a gente deu, né? Hello World. Vou criar um método main aqui e vai só dizer um Hello World mesmo. Public static void main string args. E aqui vamos dar só um system.out.print ln. Hello World. Só esse aí, eu acho que tá tudo certo aí. Não digitou nada errado, não. Fechei. Vamos compilar agora. Para compilar qualquer programa Java, é só digitar Java C e o nome da classe aí, ó. E aí, dando tudo certo, ó, um ls aqui para listar o diretório, ele gerou o nosso arquivo .class. Para executar esse arquivo .class é Java Hello World, sem o .class, tá? Só Java Hello World, e aí ele deu um Hello World aqui. Então, está funcionando perfeitamente, tá? Vou remover esses dois arquivos que eu não vou usar. Então, hello. Tá vendo, ó? Como apareceu 2, ó, ele não completou. Eu vou colocar asterisco aqui, que eu removo os dois de uma vez, ó. Já foi. Então, beleza, já terminei aqui. E o bom é que também nosso NetBeans aqui já terminou. Vocês podem olhar aqui, pessoal, que ele é um arquivo zip, tá? Abrindo ele aqui, você tem já o NetBeans aqui. Como é que faz para usar esse NetBeans, então? Eu vou mostrar aqui duas formas de você, teoricamente, instalar ele, tá? Não precisa instalar porque ele ele só executa. Mas uma das formas, pessoal, vou até vir aqui na raiz do HD, que a gente tem aqui no Linux essa pasta que chama opt. Essa pasta é utilizada para colocar softwares de terceiro. Então, se sua máquina é compartilhada com mais pessoas, né, você e outra pessoa usa, e principalmente essa pessoa pode também usar o NetBeans, eu recomendo que você crie aqui, porque caso vocês trabalhem com usuários diferentes, se você deixar na sua pasta de usuário, vocês não têm acesso. E aí acontece um problema aqui, ó. Se eu tentar criar pasta aqui, não deixa, porque o apt ele está bloqueado. Então o que eu faço geralmente? Eu geralmente vou aqui no apt, ó, cd barra, abrir a barra, ó, tá vendo? E aí eu digito aqui, ó, sudo chmod, vou colocar uma permissão aqui 775, usuários aí da máquina vai ter acesso, tá? Então você coloca aqui barra opt. E aí, ó, ls, vocês vão ver aqui que o opt, cadê ele? Chama aí. Aqui, ó, o PT tá aqui. Tá, mas como é que eu sei se aplicou a permissão? Basta você digitar assim, ó, ls-li. O li ele vai mostrar as permissões, tá? O L para falar em lista, tá? Se não me engano, acho que é só o L que é para lista, tá? O I acho que é só uma informação a mais que ele. O I acho que é os tamanhos aqui, ó, dos diretórios. Então aqui, ó, o apt, pode olhar aqui que ele está com mais permissões que os demais, tá vendo? Esses três, esse D aqui fala que é um diretório, então esses três primeiros aqui são leitura, escrita e execução, leitura, escrita e execução, e esses aqui são outros, e tá só leitura e execução, não tá escrita, tá? Basicamente, então já demos permissões, eu poderia só extrair aquela pasta do NetBeans e colocar aqui. A outra forma que eu costumo usar mais, como é só eu que uso a máquina, eu venho aqui na minha própria pasta de usuário, ó, e crio aqui uma pasta que eu chamo de software, porque eu sempre costumo colocar vários softwares aqui, principalmente softwares que é só executar mesmo. E agora que a gente tem vários AppImage no Linux, você pode simplesmente copiar e colar aqui dentro o AppImage, não tem que ficar instalando muita coisa. Então, para isso, ó, vou mandar abrir aqui, não vou. E aqui eu clico em Extract e vou selecionar aqui então minha pasta software. Vou mandar extrair. Ele vai extrair esses arquivos lá. Acho que extraiu tudo já.
E agora eu posso voltar aqui, ó, e eu já tenho o NetBeans aqui. Como é que funciona, pessoal? Aqui, ó, nessa pasta bin é os binários, é o que vai executar o NetBeans. Então vocês podem olhar que tem para o Windows 3264 e o do Linux é esse aqui, ó, tá? Às vezes acontece você tentar abrir isso aqui, ele abrir com editor de texto. É porque pode ser que aqui em propriedades ó, ele não está com permissão de execução, tá? Se isso acontecer, você marca aqui permissão de execução. Então, ó, vou dar 2 cliques aqui. Ele está perguntando aqui, ó, se eu quero rodar no terminal, se eu quero o display aqui seria abrir com um editor de texto, ou se eu quero só rodar. Vou clicar em rodar aqui. Vocês podem ver que o NetBeans então está abrindo aí, ó, abriu o NetBeans 11 já atualizadinho, né, na última versão disponível. Então tá aqui, ele já, se não me engano, aqui ele já carregou o OpenJDK, que é o nosso Java. Beleza, né? Funcionou. Só que assim, eu não quero ficar abrindo toda hora essa pasta, dar 2 cliques e tudo mais. O que a gente pode fazer? Aqui, ó, no Linux Mint, se você digitar aqui menu, ele não tem, tá? Como você editar o menu por aqui. Mas se você clicar com o botão direito aqui e vir em configurar no menu iniciar aqui, ele tem deixa eu ver aqui onde que é. Aqui, ó, Open, abrir o editor de menu, tá? Então, mesmo que esteja em português e em inglês, o caminho é o mesmo. Botão direito, configurar, clica aqui no menu e aí vai ter aí, ó, abrir o editor de menu. E aí por aqui, ó, eu gosto sempre de colocar aqui na abinha Programming, você pode criar um novo item. Então, eu vou colocar aqui, ó, NetBeans 11. E o comando, eu vou mandar abrir exatamente aquele comando, ó, software, NetBeans, bin, e selecionar esse arquivo, dou um OK. Tá? E aqui você pode trocar o ícone também. Ele já tem aqui o Linux Mint, uma forma de você pesquisar. Vou digitar NetBeans aqui, ó. Vem que ele já tem até uns ícones do próprio tema. Eu costumo selecionar que caso eu troque o tema de ícones, ele também seleciona o ícone do NetBeans de acordo com o tema. Então, dou um select aqui. Além do mais, esse ícone, teoricamente, ele tem um pouquinho mais de qualidade que o ícone que vinha no NetBeans, tá? Hoje em dia, acho que nem sei se tá vindo o ícone aqui, mas eu deixo esse aqui e tá tudo certo. Dou um OK aqui, já criou aqui para mim. Fechar aqui. Posso fechar aqui também, que por enquanto eu não vou usar. E se eu digitar agora NetBeans aqui, ó, vocês podem ver que o NetBeans está aparecendo aqui, ó, tá? E também está aqui nessa abinha, deixa eu limpar aqui, ó. A abinha Programming, tá ele aqui, ó. Então eu vou clicar aqui, vamos ver se está abrindo normalmente. Então abriu normalmente aí. Aqui ele está perguntando se você quer ajudar a comunidade do NetBeans a reportar problemas. Tá? Eu costumo sempre marcar que eu não tenho tanta frescura com isso, eu deixo eles reportarem. Até porque se tivesse como dar sugestão, eu queria dar sugestão para ele trocar essa imagem de fundo aqui, que tá horrorosa, os pixels aparecendo aqui e tudo mais. Já desde a versão, se não me engano, desde a 10 que eu instalei, que tá me dando agonia essa imagem aqui. Então, para a gente iniciar um projeto aqui de teste, pessoal, vocês vão ver que mudou muita coisa na versão 11. Tá? Para começar, aqueles projetos Java que a gente criava, agora ficaram nessa aba Ent. Tá? Então aqui agora você só cria Java básico aqui, ó. Basicamente é só os Javas básicos aqui e alguma coisa modular aqui, que eu acho que isso aqui é para o NetBeans. Tá? Os samplers aqui continuam, né? Alguns exemplos. Eles acho que tiraram a parte aqui do C++, porque eu não achei outra versão para baixar, então provavelmente eles retiraram por enquanto. Eu li que parece que ainda assim, ainda não está 100% concluído o processo aí do NetBeans. Então, mas agora que eles estão concluindo, então pode ser que ainda vai vir mais coisa aí. Aqui, ó, agora a gente tem a opção do Ent ou do Maven, né? Assim, a maioria dos desenvolvedores que trabalham com Java hoje, principalmente o mercado, as empresas, utilizam Maven. Tá começando a surgir o Gradle aí, mas o Maven ainda em Java aqui ele é mais forte. Então, vou selecionar aqui e vou testar se a aplicação básica Java está rodando. Então, vou clicar em Next aqui. Ele vai perguntar aqui se eu desejo fazer o download de algum dado adicional, só ativar, né? Eu vou clicar aqui em download para verificar se está faltando alguma coisa. E aí ele já instala esses plugins aí que estiver faltando. Então eu vou aceitar aqui todos os plugins. Eu vou instalar o JavaFX aqui também, esses outros. Então tudo isso aqui vai ser instalado. Vou dar um install. Ele vai baixar isso aí da internet.
e vai fazer a instalação. Enquanto está instalando aqui, pessoal, uma coisa que vocês vão reparar é que agora o NetBeans ele não vem mais com o Tomcat, tá? Então antigamente vinha o Tomcat, agora não tem mais nem o Tomcat, nem o Tomcat, nem o Glassfish. E como é que faz, né? Basta vir aqui, ó, vou abrir uma nova aba aqui, digitei, ó, Tomcat, Apache Tomcat, vou colocar aqui que é mais rápido. E aí você abre aqui, acho que é apache.org, né, se não me engano. Pesquisando aqui, Yahoo, detesto Yahoo. Prefiro o Google. Então, Apache Tomcat. Que, ó, o Google funciona, é o primeiro link que a gente quer. Quase sempre. E assim, por um lado, pessoal, não vir no NetBeans é ruim que, né, as pessoas têm que começar a baixar manualmente. Por outro lado, né, você evita ficar instalando coisas que às vezes você nunca vai usar. Né? Eu, por exemplo, eu usava muito o Tomcat e raramente eu falava assim, vou precisar usar o Glassfish. As poucas vezes que eu usei o Glassfish, às vezes foi para testar alguma coisa e olha lá se realmente eu precisei. Então, assim, é o bom que você vai baixar aqui sempre a versão mais atualizada, né, toda vez que você for instalar, e alguma outra coisa que você não usa, simplesmente não está vindo mais no NetBeans, tá? E aí, se você precisar de alguma coisa a mais, você vai ter que instalar manualmente. Então, vou clicar aqui em Download, para ele fazer o download do NetBeans, que ele está mandando eu selecionar aqui algum servidor. E aqui, como eu estou usando o Linux, eu vou baixar o TarGZ aqui, que ele é melhor. Vou dar um salvar aqui mesmo. Vamos ver aqui, ó. No Firefox ele mostra aqui, e ele está baixando lá para minha pasta downloads também. Então deixa eu só ver aqui se está baixando aqui ainda. Ixi, é porque está baixando esse JavaFX. O JavaFX vai pesar aqui. Então vou deixar aqui baixando. Enquanto isso a gente vai acompanhar aqui o Tomcat. Vou vir aqui já na pasta download. Está aqui o nosso Tomcat fazendo um download. Deixa eu clicando aqui, ó. Você pode apertando F5 e acompanhar aqui embaixo, ó, o quanto já baixou. Eu sei que é 10 mega e pouco, que estava escrito aqui, ó, 10.4. Então, se você quiser ficar acompanhando, porque eu fico só apertando F5 aqui, ó, e ele vai mostrando os bytes que já foram gravados nesse arquivo. O Firefox, ele cria esses dois arquivos aqui. O Google Chrome também, só que o Google Chrome acho que ele não cria esse outro arquivo, tá? Ele só cria o arquivo não lembro se é .chrome ou o que é. Por que eles fazem isso, né? Para evitar que alguém, né, crie um arquivo aqui e aí simplesmente na hora dele transformar aquele arquivo lá .part, né, que seria parte do download, transforma ele nesse arquivo aqui, alguém foi lá e criou um arquivo no lugar. Eu acho que o Google Chrome ele não cria esse arquivo aqui no lugar, mas se ele já encontrar um arquivo, ele coloca a numeração na frente. Aqui então já baixou, o que eu vou fazer? Né? Eu vou abrir ele aqui e vou extrair ele naquela minha pasta software que a gente criou. Então por isso que eu gosto de criar essa pasta, que eu vou organizando tudo aqui. Então eu dou um close aqui, já criou lá. Depois vocês podem apagar aqui, né? Eu vou deixar aqui por enquanto. Vou vir aqui em software. Então tá aqui o nosso Apache. Então basta adicionar ela agora no NetBeans. Como o NetBeans vai demorar aqui um pouquinho, eu vou deixar ele terminar esse download aqui, né? Porque assim, não costumo usar o JavaFX, mas tenho vontade de aprender um pouco. Na verdade, eu até já mexi algumas coisinhas, mas bem pouco mesmo, só sei mais ou menos como é que começa um Hello World, mas nunca desenvolvi nada. Mas vamos deixar instalar aqui e assim que terminar a gente volta. Demorou bastante, pessoal, para baixar, tá? Acho que porque o JavaFX deve ser bem grande o que ele está baixando aí. Então agora ele apareceu isso aqui pedindo para me confirmar, né? Essa validação aqui, e agora ele vai finalizar a instalação. Então, pronto. E vai ativar já o plugin. Então eu deixei instalar aqui porque ele instala alguns plugins adicionais aí. E agora a gente vai usar o Maven aqui, tá, pessoal? Para quem não conhece o Maven, depois eu vou fazer uma aula um pouco mais detalhada sobre o Maven. Mas o Maven ele é o compilador, né? Ele é o plugin que vai fazer a compilação do projeto, mas não só isso, ele é um gestor de dependências, tá? Então você pode
inserir dependências no seu projeto, né? Por exemplo, você quer usar banco de dados, você pode adicionar a classe de conexão aí o drive de conexão do MySQL ou do Postgre, você pode adicionar ele usando uma linha em um arquivo XML, e aí na hora de que ele for precisar disso aí, ele baixa da internet. A vantagem da gente usar assim é que, por exemplo, se você vai usar um versionador como um GitHub, um GitLab, de certa forma você vai enviar bem menos código, bem menos arquivos, né? Porque você não vai precisar enviar o arquivo jar junto. Então vou criar aqui, ó, o nosso projeto aqui vai ser um teste Java, é só um teste Java básico. Vou colocar aqui br.com.professor Danilo. Vou deixar ele criar o snapshot. Vou clicar em Finish aqui. E a ideia é que o nosso projeto seja criado aqui, ó. Então vamos criar uma classe principal aqui. Vou chamar até de principal. E vou criar um método. Main, deixa eu diminuir essa barra aqui que está bem grande. Criar um método main aqui, ó. Tecla de atalho do NetBeans é P public static void main, aperta tab e ele completa pra gente. Para ficar mais elegante aqui, eu vou dar um hello world usando um JOption pane. Então vou mandar importar aqui, ó, JOption pane do Java Swing. Pode olhar a importação aqui em cima. Ponto show message dialog. Esse primeiro componente é se você estiver usando, tiver, por exemplo, fazendo implementação desktop, você quer que essa mensagem centralize em uma janela específica, você usa esse parent component para ele fazer essa centralização. Se você passar nu aqui, como é o meu caso, ele vai centralizar na tela. Então vou fazer assim e a mensagem aqui vai ser um hello world. Fez isso aqui. Aqui diferente, pessoal, porque você pode clicar em executar aqui, ó. Ele vai executar. Só que quando a gente estiver desenvolvendo web, tá? Vocês vão sempre usar essa opção aqui, ó, limpar e construir. Tá? Vocês podem ver que ele demora um pouquinho, pessoal, porque tudo isso aqui são as dependências que o Maven está baixando. Como eu disse, tá? Vamos aproveitar e mostrar, o Maven ele gerencia as dependências para a gente. Aqui a gente tem essa pasta Project Files e aqui a gente tem esse arquivo pom.xml, tá? E dentro dele vai as configurações do Maven, como por exemplo o Group ID, o Artifact ID, que é o nome do projeto, né? Seria basicamente isso, a versão que ele está, como é que ele vai ser empacotado, e se eu quisesse alguma dependência específica, eu coloco aqui, ó, dependencies. Então aqui dentro vai as nossas dependências e aqui eu vou criando cada dependência separadamente. Eu tenho que informar aqui o Group ID, fechar o Group ID aqui também. Outra coisa que eu tenho que informar o Artifact ID. E por último a gente informa o Version, que é a versão. E aí, por exemplo, se eu colocar aqui ó, MySQL, aqui ele não está completando ainda porque o Maven ele começa a baixar isso aqui. É só a primeira vez, tá, pessoal, que ele fica baixando esse tanto de coisa. Depois que ele baixou todas essas dependências, depois ele não baixa novamente, tá? Eu vou até mostrar aqui rapidamente como é que ele faz com essas dependências. Aqui, ó, na pasta Home do usuário, se você tiver no Windows, é na sua pasta lá, C2.users e o nome do seu usuário. Eu vou apertar Ctrl H aqui para ele mostrar os arquivos ocultos. Ele cria, ó, rodou agora, tá vendo? Hello World. Foi bem mais rápido até que eu pensei, tá? Mas eu vou mostrar aqui rapidamente, ó, ele cria uma pasta aqui chamada M2. Dentro dessa pasta ele coloca todas as suas dependências, tá vendo? Ó? Então tudo de dependência que você precisa ele vai carregando e colocando aqui, até mesmo o seu próprio projeto, tá? Deixa eu ver aqui o BR, acho que eu esqueci de colocar. Não, é porque como eu só executei, pessoal, o NetBeans ele compilou aqui localmente e executou. Se eu clicar aqui em limpar e construir, ele vai implantar isso aqui, tá? Aqui ele está reclamando porque eu acrescentei essa dependência. Deixa eu comentar aqui, ó. Ctrl Shift C comenta, tá? Então vou limpar e construir. O que ele faz aqui, ó, ele vai compilar o projeto e vai instalar ele aqui dentro do repositório. Caso o esse projeto seu aqui,
biblioteca aqui, né? Vamos supor que ela seja uma biblioteca e que seja utilizada em outros projetos. Quando você clica em limpar e construir, automaticamente ela já fica disponível aqui no repositório do Maven. Tá aqui que eu mandei limpar e construir, ele está baixando algumas outras coisas. Para executar ele precisou só daquelas coisas, agora para instalar alguma coisa assim, acho que ele precisou de mais bibliotecas. Então, basicamente, todas as bibliotecas que você utilizar, elas virão, né, para esse repositório M2 aqui. Aí ele fica oculto, tá? No Linux o ponto aqui é que indica oculto. Pode ver que agora criou uma pasta BR aqui, ó, com professor Danilo, teste Java. Ele cria essa estrutura, tá? Então, se você trocar a versão aqui, por exemplo, vou colocar, arranca esse snapshot, que agora já é a versão 1.0 final. Vou limpar e construir, vocês vão ver que agora é bem mais rápido, ó, porque já baixou as bibliotecas e tá aqui a versão 1.0. Eu abrindo qualquer um dos dois aqui, ó, ele vai ter aqui um arquivo dele, de repositórios, aqui o POM, para falar quais são as dependências desse projeto. Então vamos supor que o meu projeto tem outras dependências. Aqui vai estar descrito essas dependências. Pode ver que aqui está até comentado, que foi que eu deixei comentado. E aqui, ó, já é o nosso projeto. Se eu mandar abrir aqui com JDK, aqui ele está falando que não é executável, é só vir aqui em propriedades, ó, e dar a permissão de execução. Se eu mandar abrir aqui de novo com JDK, deveria ter aparecido Hello World. Acho que é porque como aqui não tem nada configurado, ele não sabe qual que é a classe principal. Aqui no NetBeans em propriedades, ele fica configurado aqui no Run, que ele não está configurado o main class. Se eu selecionar aqui, já fica configurado o main class. Eu não sei se essa configuração aqui do NetBeans ela estende para o Maven. Se não me engano, tem que vir aqui no Maven configurar qual que é a nossa classe principal. Realmente ele não vai. Mas se eu clicar em executar, aqui ó, Hello World apareceu, então o nosso Java aqui já está funcionando. Para habilitar o projeto web, basta selecionar aqui o Web Application, próximo. Aqui ele vai precisar fazer o download, principalmente desse JavaScript aqui, ó, que ele precisa, é obrigatório. Esse aqui é pequenininho, que eu já testei no outro NetBeans que eu tenho aqui, eu já instalei, ele é bem rapidinho para instalar. Eu cliquei em Finish aqui, ele já ativa a parte web. E aqui eu posso criar, por exemplo, vou criar um teste Java JSF aqui, ó. Deixar aqui a mesma coisa, snapshot, próximo aqui. Tá vendo que a gente não tem um servidor? Tá? Se você já baixou, você pode adicionar por aqui, ou pode vir aqui na aba Surface e adicionar. Eu vou adicionar por aqui já, ó. Vou selecionar aqui a Apache Tomcat, próximo. Vou selecionar o local onde está o meu servidor, na pasta software, Apache aqui. Uma coisa aqui que o NetBeans cria esse usuário e senha para executar o Tomcat. Então, recomendo vocês colocarem aí também. Eu costumo colocar quando é serviço web assim, admin. Clique em Finish. Aqui esse Master Password basicamente é uma espécie de um chaveiro que o NetBeans tem para armazenar suas chaves. Então, eu não sei se aqui eu estou criando a chave ou se ele usa a mesma chave do meu usuário da máquina, que eu acho que quando eu informar que ele cria. Então, eu costumo sempre colocar a mesma senha que eu uso no meu computador, e aí ele já adicionou o Tomcat, ó, como servidor. Posso clicar em Finish, já tem o meu Tomcat rodando. E agora eu vou mostrar para vocês o tanto que é fácil de a gente acrescentar uma dependência. Por exemplo, eu preciso do JSF, eu estou criando só a parte web aqui, não tem ainda o JSF. Eu vou mostrar como que é fácil a gente colocar um JSF aí no projeto. Deixa eu só acabar de fazer o download de mais bibliotecas, né? Porque toda vez que você criar um projeto novo, que ele não tiver as bibliotecas, ele vai baixar. Tá? Mas à medida que vocês criarem 2, 3 projetos aí, basicamente ele já baixa todas as bibliotecas necessárias para o projeto. Aí basicamente não vai precisar de mais bibliotecas. Enquanto está terminando aqui, pessoal, uma coisa que frequentemente vocês vão ver acontecendo é isso aqui, ó. Unpacking, né, ou baixando a central, o repositório central aí do Maven.
Isso é porque é o seguinte, ele baixa, né, todas as informações das bibliotecas que tem lá no repositório, para toda vez que você for... isso aqui quem faz é o NetBeans, tá? Que aí, por exemplo, quando eu digitar aqui MySQL, ele completa pra gente. Aquela hora que eu fui digitar aqui, ele não completou, porque ele ainda estava baixando essas informações. Tá? Então, por isso que vocês vão ver muito ele fazendo isso aqui. Tá? Ele faz principalmente no início, tá? Depois que ele já carregou isso aí, ele fica só fazendo uma atualização de vez em quando, mas não é nada em excesso. Então vamos esperar terminar aqui, porque agora está um pouquinho lento. Acho que ele está baixando alguma biblioteca maior aí. E até essa central aqui estava baixando alguma coisa, então por isso acho que ficou um pouco lento. Aí terminou aqui, pessoal, já criou o projeto, né? Então agora eu vou fechar esse aqui, porque eu ia só mostrar a dependência, eu já mostro aqui com a dependência do JSF. Então vou abrir aqui o nosso projeto web. Aqui no POM dele também, ó, vocês podem ver que agora ele já tem uma dependência aqui que é do Java Web. Agora a gente precisa adicionar a dependência do JSF. Então para isso, ó, vou colocar aqui, dependência, embaixo que eu já fecho. Eu gosto sempre de abrir e fechar, que não tem erro, tá? E aqui vocês podem ver que agora ele está completando, tá? Não deve ter tudo ainda, só tem um pouco, que foram os poucos que ele já baixou. Mas à medida que ele vai extraindo essa central aqui, nessas informações aqui, ele vai completando essa listagem aqui com mais. Então se eu colocar aqui org.glassfish, vocês podem ver que nem tem, tá? Fish. Assim. Não tem porque, na verdade, ele ainda está processando os índices lá, né? Ou seja, está baixando essas informações do servidor. Vou colocar aqui o Artifact ID, mas se você colocar manualmente não tem problema não. Ele vai saber que ele vai ter que procurar isso aí lá para baixar. Então Java Faces, acho que já até terminou, pessoal. Agora terminou. Pode ver que agora vai ter bem mais coisa. Ixi, agora a lista aí populou, gigante. Então, se você for digitando, ele vai completando aqui de acordo com o que você colocou. Não sei porque que o Glassfish aqui não está completando, mas aqui embaixo ele completou. Ó. Ele já achou aí. E aqui eu vou colocar o version. Vou colocar aqui a versão 2.3.9. Ainda não vou mudar para 4 não. E aqui na página da web, ele já criou um HTML, tá? Que é do Java Web básico, ele cria esse HTML aí, ó. Só que eu não quero esse HTML, eu quero criar uma página JSF. Então, para isso eu clico aqui com o botão direito novo, vou aqui em outros e vou selecionar aqui, ó, Web JSF Page, ou então aqui em Java Server Page, você tem também JSF Page. Então, clicando em próximo, vou colocar aqui, ó, index, só index, tá? Não precisa colocar a extensão que ele completa aqui, ó, XHTML. Então o resto aqui eu não mudo nada, clique em Finish, criou aqui pra gente a nossa página. Vou colocar só um elemento aqui, ó, H, dois pontos, command button, o value dele vai ser só um clique aqui. Não vai chamar nada não, acho que ele aceita assim sem nada. Vamos testar. E que ele já criou pra gente o WebXML. Ó. Então agora você tem que clicar em limpar e construir. Vocês vão ver que está dando erro aqui, é porque ele ainda não baixou a dependência do JSF. Tá? A gente adicionou ela aqui, falou que o nosso projeto vai usar o JSF, mas é agora que ele vai baixar essa dependência aqui. Ó. Pode ver que está baixando aqui. Ó. Java Faces 2.3.9. Tudo isso aqui que ele está baixando, pessoal, ela vai vir para essa pasta M2 aqui, ó, repository. Então se eu vier aqui em org Glassfish, aqui ó, Java Server Faces, então tá baixando, ó. Tá, aqui ainda não terminou de baixar, esse aqui é o Jara, que ele vai baixando o Jara aí. Então assim que ele termina, já fica as bibliotecas aqui. Até se você precisar, né, de alguma coisa, vocês acham aqui, ó. Esse aqui é o ponto parte aí que ele tá baixando, pode acompanhar aqui embaixo. Né, o tamanho, não sei ao certo o tamanho, mas acho que é algo em torno de 3, 4 megas. Então rapidinho termina de baixar. Por isso que no começo ele demora muito. Se eu for olhar aqui, ó, já enquanto está minha pasta repository, já está em, cadê? Não tem tamanho certo ainda, mas está aqui, ó, 25.4 mega.
Então, mais ou menos o que ele já baixou. Ele já baixou 1.400 itens. Então, ele vai baixando isso aqui e vai guardando dentro dessa pasta aqui pra gente, tá? Então, assim que for terminando, a gente vai ver, acompanhando aí. Vamos esperar ele terminar de baixar o JSF e aí a gente executa aqui para ver, né, se essa página aí vai rodar direitinho. Então, a gente já está com basicamente um ambiente NetBeans configurado, tá? Não precisou instalar o Java, mas pode acontecer, vou aproveitar aqui, ó, pode acontecer que alguém vai precisar realmente do Java, o Java da Oracle. Então vou clicar aqui, ó, Oracle Java JDK, acho que é o primeiro link, só que ele vai buscar aqui com Yahoo. Vamos botar aqui o Google, tem que instalar o Google Chrome aqui, eu prefiro usar o Google Chrome. Então aqui, ó, você pode baixar o JDK. Cadê aqui? Aqui, ele tá, aqui ó, JDK. Então clicando aqui, ele vai te mostrar as instruções aqui, né? Você aceita o termo aqui, tem que aceitar aqui para poder baixar. E aqui ele tem as versões. Pode ver que está na 8 aqui. Eu não sei se tem como baixar o JDK mais recente pela Oracle, tá? Eu não sei se ele já está disponível. Eu não consegui achar. Até por isso que eu deixei o OpenJDK 11 mesmo. Tá? Mas aí você faz o download de acordo com sua versão aqui. Quando eu vou baixar, assim, geralmente eu baixo esse targz genérico e ele basta você executar o Java que está lá dentro. E aí tem alguns sites aqui que ensinam você a configurar as variáveis de ambiente. Deixa eu só voltar aqui, ó. Oracle JDK, variáveis de ambiente. E vocês vão achar uma infinidade de sites. Deixa eu colocar aqui Linux, que fica mais fácil. Que esse blog opção Linux aqui, ó. Se não me engano, da última vez eu usei ele. Que ele ensina a remover o ICT aí, que é uma ferramenta aí do OpenJDK. Tá? Você pode remover aqui. Ele ensina a extrair aí o Java e configurar aqui basicamente, né, os caminhos aí de onde você vai executar o Oracle. Basicamente é só rodar esses comandos aqui, ele já configura para vocês. Então quem tiver dúvida aí, dá uma pesquisada aí no Google que com certeza vai achar. Aqui já terminou, rodou. Vou olhar aqui a pasta repository. Vou abrir aquela pasta, já pode ver que está cheio de pasta aqui, né? Porque à medida que vai achando a gente vai colocando ali, rodando os projetos, ele vai baixando essas dependências, tá? Vocês podem olhar que nem tudo, por exemplo, nenhum projeto que eu criei depende de tudo isso, tá? Mas é porque, por exemplo, os plugins do Maven para executar, eles dependem de alguma biblioteca. Aí pode ser que essa biblioteca dependa de outra, então ele vai baixando assim que vai precisando, né? Vamos supor, eu coloquei aqui para mim usar o JSF. Vamos supor que o JSF precisa da biblioteca Commons. Então ele vai baixar a biblioteca Commons. Você pode até abrir aqui e olhar, ó, as dependências do próprio JSF. Ó. Aqui embaixo está falando os developers, os plugins. Deixa eu ver aqui, contribuidores. Aqui, ó. Então ele tem essas dependências aqui que é dele, tá? Então ele vai baixar isso aqui quando você executar um projeto que precisa desse JavaX Faces, ele vai baixar isso aqui porque o JavaX Faces precisa disso aqui. Então é muito bom porque o Maven vai te ajudar bastante aí. Vamos executar aqui e ver se está rodando, tá? Então vou clicar aqui, executar. Ele vai iniciar o Tomcat, ele vai pedir aquela senha, né, que a gente configurou. Dá um OK. Funcionou, tá? Ele vai dar essa mensagem aqui é porque eu coloquei esse botão e esse botão precisa estar dentro de um form. Vou só colocar um form aqui para ele parar de reclamar. H:2.form. E mover esse botão aqui para cima. Como é página, tá, pessoal? Não precisa reexecutar ele não, tá? Ele consegue enviar, o NetBeans faz isso pra gente. Então tá aí, ó. Tá funcionando o nosso JSF. Se você quiser colocar o Prime Faces aqui, né, que é um outro framework para JSF, basta colocar aqui também. Ele já está no central do repositório Maven, então ó, vou colocar aqui, ó,
o Group ID, eu sempre coloco o Group ID primeiro, tá, pessoal? Tem que selecionar primeiro o Group. E aqui, se não me engano, é org.primefaces. Eu não sei porque alguns ele ainda não está trazendo, tá? Prime Faces. Aqui o Artifact ID. Lá, ele não trouxe aqui em cima. Talvez na hora que reiniciar o NetBeans ele recarregue essa listagem corretamente. Tá aí aqui a versão. Já está na versão 7. Ó, saiu a versão 7. Coloquei aqui. Vou usar troquei esse command button. Colocar aqui um P. Ele não está achando. Por quê? Porque eu vou precisar limpar e construir. Então eu vou clicar aqui para ele poder baixar o Prime Faces. Eu acho que o Prime Faces não tem tanta dependência. Não tem não. Só baixou o Prime Faces mesmo. Então, P. Agora acha. P. Vamos colocar aqui um panel. Colocar um header aqui. Página inicial. Vou colocar aqui um P2.calendar, só para a gente ver. Parece que o calendar dele tinha sofrido alguma alteração, não tenho certeza se foi ele. Acho que deve ter sido inclusão de alguma coisa. Como eu já limpei e construí, eu posso só clicar em executar aqui, ele vai iniciar a execução. Vamos ver aqui, ó. Ixi, deu uma falha aqui. O que foi? Não sei se acho que está faltando alguma dependência aqui para funcionar. Vou limpar aqui e construir de novo. Vamos ver se... Porque tem algumas dependências que não estão no projeto, mas ele necessita delas. Vou só conferir aqui se precisa de mais alguma coisa. Pode ser por causa da versão. Vamos botar a versão anterior aqui, ó. Essa versão 7 eu ainda não testei ela. 6.2 eu já testei. Vocês podem ver que eu selecionei a outra versão, vai baixar a outra versão. Então toda vez aqui, ó, fica em org Prime Faces. Agora ele vai ter duas versões baixadas, tá vendo? Então você tem tanto um jar aqui, 4.8 MB, e outro jar aqui, esse aqui está 4.3 MB, então o outro está até maior, né? Vamos clicar em executar aqui, vamos ver se esse aqui executa. Acho que esse aqui, ixi, tá com esse mesmo problema. Pode ser alguma biblioteca que está faltando dentro do nosso Tomcat. E provavelmente essa biblioteca, deixa eu dar uma pesquisada aqui rapidinho, só para a gente resolver aqui. Raiva desse negócio. Eu acho que o JSF novo agora está usando o CDI. Então eu tinha esquecido disso. Essa versão, na verdade, é a versão do JSF que eu estou usando. Vou colocar aqui embaixo do JSF. O CDI é quem vai fazer injeção de dependência, né? Na verdade, ele é só a API de injeção de dependência. Então tem que ter ela aqui. Agora acho que... Agora eu posso até colocar a 7 aqui de volta. 7.0. Executar, que agora foi, ó. De primeira. De primeira não, né? De segunda. Então tá funcionando aí, ó, um calendarzinho. Então beleza, pessoal. Para essa aula a gente vai ficar por aqui, né? Espero que tenha ajudado vocês a configurar aí o NetBeans. Tô planejando uma próxima aula aí. Não sei se eu ensino a instalar o Eclipse ou se eu pulo direto para o Spring, tá? Eu acho que é mais interessante vocês aprenderem já. A maioria das empresas hoje está começando a usar Spring, então, para quem não conhece o Spring, a gente tem aqui o Spring.io. Spring é um framework para Java, né? Na verdade, ele é vamos dizer assim, um projeto enorme. Dentro dele tem vários subprojetos, né? Então vocês podem ver que é Spring Boot, Spring Framework, trabalhar com Cloud, Data, Spring Data, Security. Então tem uma quantidade enorme de projetos aqui, ó. Tudo isso aqui são projetos do Spring, e o Spring ele tem uma ferramenta que você baixa aqui, que é o STS, Spring Tool Suite. Eu acho mais interessante colocar ela já direto, acho que em Tools, que é o STS, ele é baseado no Eclipse, então é só baixar ela aqui. Depois, numa próxima aula, eu ensino vocês
a instalar ela. E a vantagem, pessoal, que eu esqueci de comentar, a vantagem de se trabalhar com Maven é que você não fica preso ao NetBeans, tá? Se você quiser, por exemplo, usar no caso, Visual Studio, e aqui tem até o Atom, qualquer um dos dois vai funcionar, porque o Maven, deixa eu só ver se eu estou com ele instalado aqui, ó, MVN, não tá, mas eu posso instalar ele facilmente, que é sudo apt install Maven. Ele é até pequeno, se não me engano. E, ó, deixa eu ver. 11 megas. E a vantagem é que você consegue fazer aquela compilação de projeto por fora. Porque se a gente olhar aqui no NetBeans, ó, qual o comando que ele usa para compilar o nosso projeto? Deixa eu só ver aqui. Ó. Ele roda, se não me engano... Eu não sei se ele está mostrando aqui nesse... Deixa eu limpar e construir aqui que ele vai mostrar. Ó. Aqui em cima, pessoal, ele executa isso aqui. Ó. Cadê? Aqui, ó. Ele abre essa pasta onde está o projeto e roda esse comando aqui, ó, mvn clean. Tá? Só que dentro do NetBeans, você pode olhar que a pasta do NetBeans, Java, Maven, Bean, MVN. Já tem o Maven lá dentro, então ele está só executando o Maven. Mas você pode instalar o Maven aqui separadamente, igual eu estou fazendo aqui, e executar esse mesmo comando, ó, mvn clean. A diferença é que nesse caso aqui, ó, ele vai limpar e construir, só que ele não vai colocar a biblioteca dentro do Tomcat e executar o Tomcat para você. Você vai ter que executar o Tomcat manualmente ou então implementar um scriptzinho, ou existe já, mas não sei se para o Tomcat 9. Para o Tomcat 7 tinha um plugin que você configurava aqui no Maven que já enviava automaticamente. Então nesse caso aqui ele... você compila, ele gera aquele WAR, né? No caso do nosso projeto aqui web, ele é um WAR, e aí você coloca esse projeto dentro do Tomcat e executa ele. Que deu, não sei se deu certo, parece que deu algum erro. Deu algum erro aqui, pode ser alguma dependência faltante aqui ou mesmo a internet. Aqui, ó, tem hora que a internet que cai e aí ele não baixa tudo que está faltando. Tá faltando só essa biblioteca aqui, agora ele voltou a baixar ela. É porque a internet tem hora que ela cai. Mesmo assim, parece que está com algum erro na biblioteca. Depois a gente instala isso aqui numa próxima aula, que eu vou ter uma aula só sobre Maven. Então eu ensino vocês numa próxima aula aí. Mas por hoje é só, tá? Então conseguimos fazer o Tomcat, o NetBeans funcionar, né? Na versão 11 já. Então, aqui está a versão 11 do NetBeans. E já colocamos também um projeto desktop, né, um projeto Java SE, um projeto Java Web, todos eles baseados em Maven, rodando aqui perfeitamente. Então espero que tenham gostado dessa aula e deixe nos comentários aí se vocês quiserem alguma ideia específica, alguma coisa, a gente pode tentar planejar aí uma aula. E para aulas futuras eu estou planejando ensinar vocês a trabalhar com Java, no caso Java Web, e focando aí um pouco em Hibernate, em JPA, tentar pegar algum framework assim e focar nele e a gente aprender basicamente a estrutura básica desses frameworks e usar às vezes um projeto web aí baseado em JCF para fazer isso aí. Então quem gostou aí deixa o like, muito obrigado e até a próxima aula.